Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de controle clássico. A aula de hoje é uma aula prática. É a terceira parte da aula de simulação de sistemas de segunda ordem com controlador PID. Nessa aula, a gente vai usar como ferramenta a toolbox de controle do Python e vai executar o nosso sistema através de uma ferramenta web. Então vamos lá? Bom, então nessa aula, assim como a gente fez na aula 2C, a gente vai continuar usando o Python para simular sistemas, só que dessa vez de segunda ordem. E vai obter a sua resposta ao degrau, como a gente já fez em malha aberta e malha fechada, no sistema de primeira ordem, hoje vai fazer os dois, tá bom? Vamos dizer que a aula de hoje fecha esse conteúdo. E com o que vocês vão aprender hoje, vocês vão ser capazes de fazer qualquer simulação de resposta usando Python. Mais para frente a gente vai aprender outras ferramentas de controle com Python. O exemplo escolhido aqui, para mudar um pouco, né, já que a gente fez um sistema elétrico de primeira ordem, é um sistema mecânico, um sistema massa mais mola e amortecedor. Todos a massa e a mola em paralelo, que é um sistema intrinsecamente de segunda ordem. Nas duas primeiras partes dessa aula, ou seja, na aula A e B, nas partes A e B, dessa aula 3, a gente já viu como simular esse sistema usando o XCOS do Scilab, com diagrama de bloco, e usando um algoritmo em Scilab. Agora o que a gente vai ver é como usar um código em Python para fazer essa simulação, ok? Por simplicidade e para permitir que você faça isso no web, a gente vai usar o Google Colab para rodar o código em Python. Mas você pode baixar um outro Python em uma outra interface, se você quiser. Existem muitos compiladores gratuitos e pagos de Python, fica a escolha do estudante. Uma grande vantagem de usar o Python, claro, é que ele é uma linguagem de fato completa, e não um programa matemático como o Scilab. O que implica que ele tem muito mais bibliotecas e possibilidades do que o Scilab, ok? E também é usado por muito mais gente. Bom, a gente vai obter o mesmo resultado pelos esses três métodos, pelo de hoje e pelos dois que a gente já fez. E fica sempre a escolha do estudante qual lhe parecer mais adequado. Assim como das outras vezes, a gente vai precisar do modelo matemático do nosso sistema. Então, lembrando, essa teoria aqui de modelagem está explicada nos vídeos de controle clássico, ok? Tem uma aula só de modelagem lá. E já foi revisada na aula 3A. Então, o objetivo aqui é apenas partir desse resultado e fazer a simulação, ok? Então, revisando bem rapidamente, a gente tem um sistema em que você tem um ponto fixo aqui. Nesse ponto fixo, a gente prende uma mola com coeficiente K e um amortecedor com o coeficiente FV. Nesses dois pontos, você prende uma massa, M, e usa a posição da massa como referência do eixo X. E coloca uma força externa nessa massa, ok? O que você faz? Você equaciona. Você diz que a soma das forças é igual a massa e aceleração, m dx dt. Okay? As forças que afetam é f de x menos fv dx dt, né, que é velocidade, menos kx. Passa o fv dx dt e o kx para cá, mudando de sinal. Uma vez que você tem a EDO do sistema, e você pode encontrar como encontrar essa EDO com calma, então, nas outras aulas, a gente vai fazer a transformada de Laplace aqui e vai encontrar a equação no domínio de Laplace. E aí encontrar a função de transferência. Como a minha entrada é, é a força externa e a minha saída é a posição, então basta que eu coloque o x em evidência, passe o polinômio resultante para cá dividindo e passe o fv dividindo para cá. A fv não, a força externa. E aí eu vou chamar esse polinômio, essa função de transferência, desculpa, de p de s. É x sobre força externa, que vai ser 1 sobre ms ao quadrado mais fvs mais k, ok? Uma vez que eu tenho, então, a função de transferência, para poder fazer a simulação, ela tem que ser numérica. Então, eu vou subir algumas grandezas, iguais às que a gente escolheu nas duas primeiras partes dessa aula, para poder comparar. Então, uma massa de 100 gramas, uma força viscosa de 0,2 Newton por metro, e uma força, um coeficiente da mola, né, de 1,6 Newton por metro. Okay? Substituindo esses valores, a gente vai encontrar a função de transferência em malha aberta, que é essa daqui, já numérica. Okay?
note que é muito interessante a gente poder olhar esse sistema, mas a gente conhece ele, né? Então, duas grandezas que caracterizam esse tipo de sistema é a frequência natural de oscilação e a relação de amortecimento. Então, a gente vai calcular aqui a frequência natural, que é a raiz de K sobre M, ela deu 4. Ela vai ser interessante que ela vai ser usada como parâmetro balizador do meu PID, ok? E a relação de amortecimento, eta, que é a força viscosa, né? A coeficiente da força viscosa, dividido por 2 vezes a massa vezes o próprio ômega-n que a gente acabou de calcular aqui. Vai dar 1/4, ok? Como o eta está entre 0 e 1, isso vai dar um sistema subamortecido, ou seja, ele vai oscilar. E a gente vai ver se isso é verdade ou não, ok? Bom, muito bem. Agora vamos para a malha fechada. Na hora de fechar a malha, eu preciso então pegar o meu sistema mecânico, que eu já modelei, que está aqui, que tem essa função de transferência, colocar uma realimentação. A gente vai escolher aqui a mais simples possível, uma realimentação unitária. Depois, essa realimentação vai passar por uma subtração e o resultado do erro vai ir para um controlador. E esse controlador, então, vai mandar essa informação para o sistema mecânico. Nesse caso, a gente vai escolher um controlador relativamente sofisticado, um PID. Então, eu vou ter um KI mais um KP vezes S mais um KDS ao quadrado dividido por S, ok? Essa é a função de transferência de um PID. Só que a gente tem que escolher, então, qual a sintonia desse PID. Ou seja, quanto vale o KI, o KP e o KD. A gente vai colocar todos em função de ômega-n. Então, o KP vai ser 10 vezes ômega-n, o KI 2 vezes ômega-n e o KD 1 vez ômega-n. Isso é bom porque, mesmo que você mude alguns parâmetros aqui da sua planta, essa sintonia continua funcionando relativamente bem, ok? Lembrando que esse sistema ele pode ser feito, claro, né? Mas se você quiser calcular na mão a função de transferência em malha fechada, você pode. Você tem que resolver essa equação aqui. Mas dessa vez, resolver essa equação vai dar um bom trabalho, porque o C de S é isso aqui tudo, e o P de S é isso aqui tudo. Então é um polinômio grande sobre um polinômio grande, certo? É um polinômio de segundo grau sobre um terceiro grau. Aqui também, ok? A gente não vai escrever isso, quem vai fazer essa conta para a gente é o Python. Então tá aqui o código em Python que implementa esse sistema em malha fechada e calcula a resposta a um degrau unitário. Daqui a pouco a gente vai pegar os detalhes do código, mas então, lembrando que esse código foi desenvolvido para fazer uma figura bonitinha no Python, então algumas coisas eu poderia omitir se eu quisesse, mas eu recomendo que você deixe tudo. Esse código é uma expansão do que já foi usado na aula 1C e 2C, então vai lá na playlist e assiste se você não estiver entendendo nada desse código quando eu tentar explicar. Ele basicamente é baseado em 4 funções principais. O clt.tf ou control.tf, depende de como você inclui a biblioteca de controle, que gera a função de transferência. O step response, que simula o sistema e gera a resposta ao degrau. O CLT series e o CLT feedback, o CTL, né, o control series e o control feedback, basicamente geram o sistema em malha fechada. A gente usa para associar em série o controlador com a planta e o feedback para criar aquela realização negativa do sistema, ok? Todas essas funções estão explicadas com calma nas aulas 1C e 2C. Então eu recomendo fortemente que você olhe lá, tá bom? O que muda principalmente daqueles códigos para esse? A primeira é que a gente tem uma função de transferência de segunda ordem. Isso vai fazer com que na hora de definir a função ela fique um pouco maior. A segunda é que a gente vai usar de novo o control.tf para poder criar a função de transferência do controlador PID. A gente não vai usar uma função que cria um PID. Ele tem uma função de transferência, funciona de um modo geral. Na hora de usar isso, a gente vai usar um control.tf e lembre de colocar na ordem certa, certo? Não, é do maior índice para o menor índice aqui, ó. Então o KP ele tem índice S, então ele vai no meio aqui, ó. O KD, que é o maior índice, é o primeiro, então o KD vai dar S quadrado. O KP é S. O KI, sem multiplicar ninguém. E a mesma coisa embaixo. Como a função do controlador é dividido por S, eu preciso colocar 1 e 0, para ele escrever esse polinômiozinho aqui embaixo, tá bom? 1S mais 0, que é igual a 1S, ok? Então, vamos olhar essas duas funções ali no código, tá vendo? Ó? Então,
na primeira metade do código, né? É aqui que eu crio esse controlador, certo? Na hora que eu defino o PID. Só que antes eu tive que calcular quanto é que era o KI, o KP e o KD. Porque ele faz as contas todas numéricas, ok? E aqui eu estou criando uma função de transferência de segunda ordem para o meu sistema. Então o numerador é 1, mas o denominador agora tem 3 termos, certo? De modo que eu vou criar esse polinômio assim, ó. Massa S ao quadrado, FV vezes S e KM, ok? Não tem segredo. Então, revisando basicamente o código, essas 3 primeiras linhas são a definição das bibliotecas. Então, eu uso o import control, o matplotlib.pyplot e o numpy. São os que eu vou precisar. Sempre que eu tiver uma hashtag assim, eu estou colocando um comentário. Então, o compilador não olha isso, é para organizar o meu código. O comentário pode vir no começo da linha ou depois de um comando, como aqui. E é um recado para quem estiver olhando o código. Nessas 3 linhas, a gente cria as constantes do sistema. Aqui a gente aproveita essas constantes e calcula o H, a frequência natural e a constante de amortecimento, né, o ômega n e o eta. Aqui eu printo elas, eu mostro elas para ver se está indo tudo bem. Depois eu crio essa variável tsim, que eu vou usar durante todo o código para definir até onde vai minhas simulações, para todas elas pararem no mesmo lugar. A malha aberta, a malha fechada e o degrau unitário, ok? Muito bem. Depois eu tenho que criar a função de transferência em malha aberta, né? Para fazer isso, eu dessa vez escolhi construir um numerador e um denominador, mas eu podia ter feito direto numa linha de comando só. Então eu criei os dois aqui, e aí depois uso elas para criar o PDS. E aí mostro para ver se está tudo bem. Uso um print. Depois disso, eu vou criar a função de transferência do controlador, com a mesma ideia. Eu calculo então os 3 e uso o Ctrl.tf para criar a função de transferência, como eu já expliquei. E mostro ele. Depois, de novo, eu uso o Ctrl.tf para criar a função de transferência do sensor, mas essa é 1 dividido por 1, porque é um unitário, ok? Depois, uma vez tendo isso tudo, eu vou lá e vou criar a função de transferência do sistema em malha fechada. Então, eu posso criar ele desse jeito aqui assim, só que ele não fica o mínimo, depois eu teria que usar um comando para simplificar. Eu gosto mais de usar o Ctrl.feedback e o Ctrl.series. Então, eu tenho um Ctrl.feedback, e a linha de malha aberta é o Ctrl Series do controlador pela planta. Quem fecha o feedback, ou seja, a segunda função de transferência do feedback, é o sensor. E é uma malha fechada com realização negativa, então é sinal -1, tá bom? Depois eu mostro essa função de transferência para poder ver se está tudo certinho. Vocês vão ver que ela vai ficar grande. Aí falta calcular as respostas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a resposta em malha aberta ao degrau, que está aqui, ok? E a resposta em malha fechada ao degrau, que está aqui. É o mesmo comando, é o Ctrl.step_response, só que num eu simulo o PDS e no outro eu simulo o G1 de S. Os dois até tsim, como eu falei para vocês. Tá bom? Eu coloquei na variável t e yout e t_mf de malha fechada e t_youtmf. Depois eu quero um degrau unitário para comparar. Então eu crio uma base de tempo e uso essa base de tempo para construir o degrau. Como eu faço isso também está explicado com calma lá nas outras aulas, tá bom? Mas basicamente eu uso os tempos para criar um vetor cheio de uns e depois zero quem está com tempo negativo, de modo que eu vou ter um degrau que é 0 para tempo menor que 0 e 1 para tempo maior do que 1, ok? Mas esse degrau é só para mostrar no gráfico, tá? Ele não usa esse degrau para fazer as simulações. Veja que as simulações eu já fiz. E aqui eu uso para fazer o gráfico, né? Então tem 3 plots aqui que vão fazer os 3 gráficos. Aí depois aqui eu digo qual é o eixo X, que é o tempo. Uso uma legenda para dizer quem que é quem, ok? Uso para colocar um grid e um título no gráfico. Aí para mim já está suficiente. Tudo bem? Então, agora vamos ver como é que a gente faz isso lá no nosso Google Colab. E depois a gente volta para terminar a apresentação. Bom, então vamos ver como executar esse código no Google Colab. Você precisa só de um navegador. Aqui no caso eu vou usar o Chrome, né? E
Se você quiser, você pode usar o link, mas então você pode procurar o Google Colab. E se você procurar no Google, então ele sempre acha fácil, porque é da própria ferramenta, né? Aqui a gente vai abrir o Google Colab. Se você tiver logado, como é o meu caso, ele vai abrir todas as últimas que você trabalhou. Você começa com um novo notebook, que é a minha sugestão. Ele vai carregar esse notebook novo. Não esqueça que você, sempre que trabalhar com essa ferramenta do Google Colab, você precisa instalar a biblioteca de controle. Então o comando é pip install control. Simples assim. Clica no play, que ele vai executar. Como a gente abriu um novo, ele está com um Untitled aqui, certo? Não há problema nenhum. Ele faz isso relativamente rápido e vai instalar a biblioteca de controle para a gente poder fazer as nossas simulações. Então, quando estiver completamente instalado, ó, totalmente com sucesso, você vai abrir um código novo agora, aqui, e vai executar. Você pode sair digitando, certo? Import e assim por diante, mas eu não vou fazer isso aqui. Eu vou usar o código que eu já tenho, que é exatamente aquele que eu apresentei para vocês agora há pouco. Eu vou colar ele aqui. Ele é um texto puro, tá vendo? Mas quando você sair digitando, ele reconhece os comentários e deixa em verde e assim por diante. Ok? Muito bem. Uma vez que você terminou de digitar o código inteiro, o que você precisa fazer é mandar rodar. Então, a gente vai mandar rodar, ele vai executar o código. O que ele vai fazer? Ele vai calcular isso aqui tudo e vai começar com os prints. Ó. Ele vai começar mostrando quanto vale ômega n eta, depois a função de transferência em malha aberta, a função de transferência do controlador e assim por diante, ok? Então, ó, o ômega n e o eta deu 4,025, como calculado, né? A função de transferência em malha aberta está aqui, deu igual ao que a gente esperava. E a função de transferência do controlador ficou desse jeito, porque lembra que ela é proporcional ao ômega n, o ômega n é 4, certo? Então a gente tem como funções para o nosso controlador, o KD, que é o primeiro que aparece ali, é 1 vezes ômega n, o KP é 10 vezes ômega n e o KI é 2 vezes ômega n. Então é 1 vezes 4, 4. 10 vezes 4, 40. E 2 vezes 4, 8. Então tem que ser 4, 40 e 8. Ó, 4, 40 e 8, dividido por S, porque ele não vai mostrar o mais zero aqui, ok? Depois a gente vai usar essas ferramentas do feedback e do series, vai calcular a função de transferência em malha fechada. E isso dá bastante trabalho para fazer analítico e olha aquele de presente para a gente, né? E por fim, ele vai rodar as simulações e vai fazer os gráficos. Olha como ficou bacana o gráfico, certo? Interessante, né? Então, note que a gente calculou e plotou a resposta ao degrau da malha aberta e da malha fechada. Olha, quando eu fecho a malha, o sistema fica eficiente, rápido, né? E o erro, o regime permanente, cai rápido por causa do controlador PI, né? Não necessariamente por causa da parte derivativa, mas por causa da parte integradora, que faz cair o erro, o regime permanente. Na malha aberta, o regime permanente existe, esse erro existe para sempre, né? Ok? Essa figura você pode copiar se você quiser, ou exportar, ou fazer várias outras coisas, tá bom? Simples, né? Muito simples. Gostaram? Então vamos voltar lá para nossa apresentação. Bom, então vocês viram como é simples rodar isso no Google Colab e viram que o resultado ficou basicamente este gráfico bacana aqui, certo ou não? Note de novo que a gente então, a nosso código de cor foi respeitado pela ordem, né? A ordem que a gente colocou aqui é a ordem que vai aparecer certinho, tá bom? Então, azul para a malha aberta, preto para a malha fechada e vermelho para o degrau. Fica bacana, né? Mas se você não estiver interessado na função de malha aberta, basta não plotar ela, tá bom? Bom, e agora o que a gente vai fazer é comparar. Ó, dá uma olhada. Quando a gente usou o XCOS e construiu o diagrama, a gente tem uma vantagem. A gente saiu com o diagrama do sistema desenhado aqui, né? É claro que essa parte é só para desenhar, mas o diagrama do sistema mesmo está aqui, ó, a malha fechada, bonitinha, tá vendo? As funções de transferência ficam todas explícitas, né? Isso é uma coisa bacana. No entanto, é um pouco trabalhoso fazer os dois plots ao mesmo tempo. Então a gente rodou uma vez com a malha fechada e depois eu fiz um outro diagrama para fazer a malha aberta. E aí eu coloquei os dois na mesma figura na mão. É mais fácil fazer tudo na mesma figura usando o Python
a toolbox de controle do Scilab. Então, usando ali os comandos da toolbox de controle do Scilab, o resultado foi esse daqui. E usando a toolbox de controle do Python, o resultado foi esse. Nota que aqui eu só escolhi usar um título diferente, tá? Não é que eu sou obrigado a fazer diferente de um jeito ou do outro. E eu também escolhi não escrever posição aqui, quando eu estava trabalhando com Python. Mas se eu quisesse, eu poderia ter escrito também. Tá bom? Bom, se vocês entenderam direitinho, eu gostaria de sugerir para vocês os mesmos exercícios que vocês fizeram lá na aula 2B, quer dizer, 3B. Pegar esse sistema e modificar ele um pouco. Refazer essas simulações alterando o eta do meu sistema. Alterar o eta do sistema significa mudar como é a relação de amortecimento. Você pode alterar o eta mudando um monte de grandezas, mas eu sugiro fazer isso tudo pelo amortecimento. Então, para eta maior do que 1, usa um amortecimento de 1,6. Para eta igual a 1, usa 0,8. E para eta igual a 0, usa 0. Gera essas figuras, dá uma olhada e vê se você entende o que está acontecendo, ok? E mantenha a sintonia do P&D, senão você vai se confundir se você alterar coisas demais ao mesmo tempo. E aí, o comportamento que vocês acharam faz sentido? Parece com o que vocês esperavam, pelo que vocês aprenderam lá na minha aula de controle de teoria? Ou no que vocês aprenderam em outro lugar de controle de teoria? Bate, não bate? Interessante, né? Bom, agora e se você tentar melhorar agora a sintonia? Note que é muito simples refazer as simulações. Então, refaz essas 4 e coloca uma constante integradora mais intensa. Coloca uma constante integradora que é 10 vezes ômega-n. O que eu espero que aconteça? O resultado é esse aqui, mas você é capaz de interpretá-lo? O que a constante integradora do P&D faz, especialmente com o erro em regime permanente? Pensem um pouco e tentem escrever a resposta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que fecha um ciclo de simulações de resposta ao degrau de sistemas de primeira e segunda ordem. Nós conseguimos fazer isso de 3 formas diferentes. Isso é uma coisa muito interessante porque deixa aberto para o estudante escolher como fazer. Em especial, essa aula a gente fez com Python. Se você trabalhar com Python, depois você consegue integrar essas simulações todas com o sistema de inteligência artificial, por exemplo, que são muito desenvolvidos para essa linguagem. Então é isso. Até mais e bons estudos.